Olá, pessoal! Mais uma vez aqui no Psi Figura, trazendo sempre novidade para vocês, tudo aquilo que percorre o mundo da psicologia e de alguma forma perpassa pela psicologia, né? E a gente consegue falar um pouco sobre técnicas, sobre depressão, ansiedade, ciúme, tudo aquilo que envolve o humano. Eu tenho procurado buscar profissionais que possam estar trazendo para nós um pouco do seu conhecimento. E hoje a gente está aqui com uma convidada especial, né, para falar um pouquinho sobre constelação familiar. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência. Não vou apresentar ninguém, porque eu gosto que o profissional se apresente e fale um pouco, né, da sua experiência. É com Uhum. você. Olá, boa noite. Eu sou Francisca Vieira, sou psicóloga clínica e sou consteladora sistêmica. Estou falando aqui diretamente de Niterói, Rio de Janeiro, né, aqui no Brasil, cidade do sol, né, do mar, uma cidade maravilhosa, né? E para mim é uma grande honra, Flávia, estar aqui hoje participando com você do Psi em Figura. E eu estou à disposição para esse bate-papo muito descontraído. Eu já tenho 8 anos de psicologia, né? 8 anos de clínica, sempre atuando na clínica. E há um ano, mais ou menos, eu comecei a formação em 2016, terminei em 2017, foi aí um ano de formação em constelação sistêmica. E para mim, assim, foi uma descoberta imensurável, né? Então, assim, realmente é uma técnica que funciona. A gente já pode começar então, né, perguntando e tentando introduzir para aqueles que estão nos assistindo como funciona, né, a constelação sistêmica, né? Quais são os teóricos, pressupostos que percorre essa abordagem, essa técnica, não sei como eu posso chamar. Uhum. Flávia, a constelação sistêmica, ela não é uma abordagem nova, porque assim, existe uma diferença entre a abordagem sistêmica e a constelação. A abordagem é como se fosse a psicanálise, né, a análise, a TCC, que é terapia cognitiva comportamental, a gestalterapia. Então, a abordagem sistêmica, né, que ela é humanista, ela é fenomenológica, e dentro dessa abordagem sistêmica, hoje nós temos a constelação sistêmica, que é uma técnica, né, uma ferramenta que nós, consteladores, nós psicólogos, terapeutas, porque ela não é uma ferramenta única do psicólogo, tá? Então a gente utiliza dessa ferramenta como uma forma de terapia breve. A constelação sistêmica ela é uma psicoterapia breve, mas para resumir, né, para definir melhor, né? Uhum. Agora você falou aí que não somente o profissional psicólogo pode utilizar, né, dessa ferramenta. Quais outros profissionais podem se utilizar dessa técnica? Qualquer profissional, ele pode fazer uso, sim, né? A psicanálise, né? O psicanalista, então, assim, qualquer outro profissional, ele pode fazer uma formação em psicanálise, né? Que é aí 2 anos e meio, e ele começa a atuar como analista, como psicanalista. E a constelação, ela é a mesma coisa, né? Então, assim, hoje nós temos assistentes sociais, nós temos juízes, advogados, pedagogos, administradores, então assim, fonoaudiólogos, porque assim, ela é uma técnica realmente que ela contribui muito para nosso trabalho, né? Então assim, qualquer profissional que tenha uma percepção, que são os indicadores para você ser um bom constelador, né? Tem uma percepção aguçada, tem uma sensibilidade para captar o campo, porque nós trabalhamos com fenômenos que se manifestam no campo morfogenético. Então, se essa pessoa ela tem essa habilidade, né, essa sensibilidade para entender o que está acontecendo, para interpretar os movimentos, o constelador ele precisa também ter noção de consciência corporal. Então, assim, se você tem essas habilidades e se você gosta de ajudar o outro, então você pode ser um constelador sistêmico sem nenhum problema. Para cooperar com essa informação, você poderia nos informar, além dessa questão de personalidade, de sensibilidade, né, com relação ao campo e aquelas pessoas que estão participando dessa constelação, o que mais, né, eu preciso para me tornar um constelador familiar?
A primeira coisa, você precisa fazer uma formação, né? Aham. Que Então, dura não quanto tem. tempo? Olha, depende muito de cada instituto, né? Por exemplo, a formação que eu fiz foi um ano, né? Nós tivemos ali 10 encontros e no final a gente teve que fazer tipo um TCCzinho, né? Que assim, foi um resumão de tudo que a gente viu, porque a constelação, ela é muito prática, é assim, tinha final de semana, porque as aulas eram sempre finais de semana, então começava sexta-feira à noite, sábado o dia todo, de 8 da manhã às 8 da noite, e domingo de 8 da manhã às 8 da noite. Assim, era muito puxado. E nós tínhamos, assim, uma overdose Aham. de prática da constelação. Eram vários temas sendo constelados, né? Porque, assim, era uma turma grande, nós éramos 35 colegas, né? Das mais diversas áreas, para você ter ideia. Lá nós tínhamos juízes, nós tínhamos médicos, psicólogos, assistente social, pastoras, pastores. Então, assim, nós tínhamos professores, nós tínhamos vários profissionais. Então, assim, como é uma técnica, né, como a gente fala, então, assim, a gente tem que aprender muito, treinar muito. Nós precisamos, o constelador, ele precisa treinar muito para que ele possa intervir no campo sistêmico. Né? Porque, como eu falei para vocês, são fenômenos. Eu não sei se você conhece a gestalterapia, né? Se a gestalterapia, ela é fenomenológica, né? Então, assim, a sistêmica também é. Então, os fenômenos vão se manifestando naquele campo e o constelador, ele precisa ter muita sensibilidade, ele precisa ter treinado bastante para que ele consiga intervir naquele campo, né? De uma forma coerente, congruente, coesa, para que a solução seja encontrada, né? Que até você me perguntou antes, assim, qual é o objetivo da constelação? A constelação, ela tem 3 objetivos básicos. Primeiro é observar, né? Assim, o cliente, o paciente, ele traz uma temática específica. Por exemplo, você disse para mim assim, Flávia, eu queria, Francisca, eu quero constelar a minha dificuldade de emagrecer. Então, eu faço uma rápida anamnese com você, só para entender algumas coisas, e ali eu vou observar, né, dentro daquilo que você está trazendo, a gente vai montar uma constelação, e a partir dessa montagem, eu vou observar, a partir dessa observação, eu vou diagnosticar, que é o quê? Encontrar as raízes de onde é que está vindo essa sua dificuldade em emagrecer, e o terceiro objetivo é encontrar uma boa solução, ou seja, resolver o problema do constelando, né? Que a gente chama constelador e constelando. Então, esses são os objetivos básicos de toda e qualquer constelação. Uhum. E uma dúvida também, né, que me veio assim à cabeça quando você trouxe a questão de que você fez a sua formação com um grande grupo. Tem como você fazer essa constelação no seu consultório, somente individual? Existe essa possibilidade também? Existe sim a constelação, assim, ela é uma ferramenta que nós fazemos uso, né, na psicoterapia breve, mas hoje ela está muito difundida, assim, eu posso usar em grupo, né, que assim, como é que funciona? Tem os representantes. Tanto é que Bert Helling, ele bebeu em várias fontes, que mais à frente eu vou falar isso para você, ele bebeu na fonte do psicodrama, né, do Jacob Moreno, né, Moreno. então, assim, exatamente, é uma dramatização, é como se fosse ali um grande teatro, né, onde são escolhidos pelo próprio constelando aquelas pessoas que vão representar, seja ele, o pai, a mãe, um problema que ele tenha trazido ali, um segredo, tudo aquilo que ele queira que seja representado ali, ele vai escolhendo as pessoas daquele grupo que está ali, né? E as pessoas elas vão se colocando, se posicionando, aí são o quê? Pensamento, sensações, que o indivíduo vai sentindo, aquelas pessoas estão representando, e eles vão dando pista para o constelador do que está acontecendo. Então, assim, ela pode ser assim, em grupo no consultório, ou em qualquer um outro lugar. Ela pode ser individual, que o individual, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Você consegue ver isso aqui? Sobe só Ó, mais um pouquinho, consigo ver. É um grupo, né? isso Chega aqui só é um pouquinho para ó, trás. Isso, um isso, pouquinho para isso, trás. pronto, ó. Isso, Isso chega aqui um aqui pouquinho. é Aham. um campo mórfico, é um campo que a gente chama campo mórfico, feito de madeira, giratório, Ok. e eu faço uso desses bonequinhos,
tá? Qual Pode ser o nome, repete por gentileza? essa madeira aqui é campo mórfico. Ah, A ok. gente, ela é uma madeira, ela é uma mesinha tipo giratória, ó, que eu coloco em qualquer lugar, levo para qualquer lugar. E esses bonequinhos também eu levo, são vários bonequinhos, tá? É, e também nós temos os Playmobil, que eu não tenho eles, que eu não uso o movimento dos dedos, né? Então, assim, eu mesmo vou conduzindo aqui. Então, se isso é um campo mórfico, isso aqui eu posso fazer a constelação individual no meu consultório, só eu e o paciente, tá? E posso também usar essa mesma ferramenta aqui para fazer online, né? Então, assim, eu faço constelação online também, né? Então, assim, não importa. Interessante. É muito interessante, né? Então, assim, e ela pode ser, dentro do grupo, ela pode ser uma constelação aberta, que é aquela constelação que todo mundo que está ali dentro do grupo, ali naquele local, sabe o que está acontecendo, sabe o que as pessoas estão representando, etc. Tal. E eu posso fazer ela também em grupo oculta, né? Que às vezes o paciente não quer que quem esteja ali saiba, né, o que é que ele está trazendo, então assim, a gente chama de constelação oculta. E como é que é feito isso? O constelador conversa em particular com o constelando, né? Então, normalmente a gente usa os crachás, aí a gente coloca número 1, número 2, número 3, número 4, e quando o constelando escolhe o representante, só ele sabe o que é que aquela pessoa está representando. Nem o constelador sabe, né? Só o constelante sabe. Ele vai lá, coloca o crachá na pessoa e ele denomina, ó, só ele mesmo, ó, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe, esse aqui é minha tia, minha avó, ou isso aqui é um segredo, isso aqui é um problema. Então, é a constelação oculta. E a constelação hoje, Flávia, ela está sendo usada dentro de todas as áreas, principalmente dentro do judiciário, né? Hoje tem aí vindo muito forte a constelação, o direito sistêmico, na verdade, né? Então, assim, inclusive na minha formação, eu tinha 10 advogados e 2 juízes que estavam fazendo a formação muito bom. Então, assim, dentro do judiciário, dentro das escolas, tem a pedagogia sistêmicas que vem com muita força. Nós temos também a constelação organizacional, que pode ser trabalhada dentro das empresas para resolver conflitos das mais diversas áreas. Então, assim, a constelação, ela não é limitada, né? Então, assim, ela é muito abrangente, né? Estou bem interessada também, porque eu estou conhecendo mais profundamente aqui em conjunto com você. E Aham. vocês que estão assistindo ao canal também. Deixa eu olhar aqui na minha colinha, mais uma pergunta para você. Bom, aqui eu teria, né, qual a relação da constelação familiar com a psicologia, né? No caso, como você tem trazido, né? Ela é mais uma ferramenta para o psicólogo em si trabalhar as questões pessoais e psicológicas do paciente, né? Vem aí para incluir, né? E poder ser mais uma ferramenta. Como se formar em constelação familiar? Você trouxe que existe uma formação, mas que é diferente, né? Dependendo do local que você faz, né? A formação, existem diferentes instituições com diferentes períodos, né? E tempo de curso. Você tem assim mais ou menos uma noção por alto, só para aqueles que estão aqui no canal, saber mais ou menos quanto custa, né, um curso relacionado à constelação familiar? Isso também depende muito, né? Agora, assim, antes de falar em relação ao curso, eu gostaria de deixar aqui uma ressalva. Hoje, como tudo no mundo e no Brasil, né, quando vem como um boom, porque assim, a constelação hoje está vindo assim muito forte, ela não é de hoje, né? Então, assim, ela já existe há muito tempo. Só que Bert Helling, ele conseguiu introduzir isso de uma forma muito bacana e hoje ela está vindo aí com muita força. Então, hoje tem muitas instituições fazendo formação em constelação, mas eu costumo dizer assim, tudo a gente tem que testar, a gente tem que duvidar, a gente tem que buscar a veracidade, etc e tal, porque assim, com experiência minha mesmo, por exemplo, para você ser um psicólogo, você passa o quê? 5 anos dentro de uma faculdade, e a gente não aprende tudo sobre psiquismo, sobre o comportamento humano, né? É só o Então, início, né? é só o início, você tem que buscar, né? Então, assim, você vai fazer uma especialização que é em TCC,
em gestalt terapia, em psicanálise, também pode. Então, você leva o quê? 1 ano, 2 anos e meio, dependendo, né? Então, assim, e uma formação em constelação não tem, gente, assim, como ser menos de 6 meses. A verdade é Então, essa. isso é uma observação para aqueles que É, estão assistindo o é uma canal. Se você observação. verificar algum local com menos de 6 meses, já é para ficar com o pezinho atrás, né? Tem que ficar com o pé atrás, tá? Porque, assim, é muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente observar, etc. Então, assim, eu vejo instituições fazendo formação em constelação em um final de semana, tipo coach, né? Assim, o coach, um final de semana você vai lá, sai coach, né? E eu acho isso um risco, porque, assim, é uma ferramenta muito linda, é uma técnica que contribui muito para o nosso saber psíquico, saber do comportamento humano, a gente tem que ter cuidado, tá? Então, assim, a minha formação mesmo, eu paguei R$ 7.000. Uhum. Mas, assim, Foi um bom investimento, foi né? um bom investimento e, assim, eu tive uma peculiaridade, porque, assim, a minha formação eu fiz em Fortaleza, que eu vou já falar disso. Eu morava em Fortaleza, aí no meio da formação meu esposo resolveu vir morar no Rio de Janeiro, aqui em Niterói. E eu tive que fazer um acordo com ele, assim, eu vou com uma condição, se eu não tiver que parar a minha formação, né, em constelação. Aí eu vim aqui no Rio, procurei outras instituições, assim, encontrei instituições mais baratas, tipo assim, R$ 3.000, né? Mas, assim, quando eu comecei a comparar a grade curricular, eu disse, não, eu prefiro pagar um preço um pouco mais, né? E continuar, porque, assim, como eu vim, eu tive que ficar voltando. Então, assim, além do custo da formação, eu tive que arcar com passagens também, né? Assim, Uhum. comida, comer local para ficar, não, porque eu tenho bastante amigos lá e eu fiquei. Mas a formação em constelação, ela está variando aí de R$ 3.000, que é parcelado, né? Uhum. A R$ 12.000. Assim, eu Uhum. conheço instituições que estão aí pedindo R$ 12.000, né? Uhum. Então, assim, tem que ser observado. E uma outra coisa que eu deixo aqui, uma outra ressalva que eu deixo para quem tem interesse, veja a grade curricular, né? Porque, assim, tá sendo muito difundida, assim, a minha que eu fiz foi toda a partir de Bert Helling, então, que ele foi um dos precursores, foi ele quem disseminou essa técnica tão importante. Mas hoje existem instituições aí fazendo várias outras linhas, né? Uhum. Então, assim, para mim, a Bert Helling que é a fonte, que é a base, e etc. E uma outra coisa que eu achei um diferencial na formação que eu fiz que, assim, a minha, assim, cada disciplina eu tinha, por exemplo, quando eu fui ter aula de direito sistêmico, quem foi que foi ser o meu professor? Foi um juiz. Então, assim, a pessoa que está ali falando de direito sistêmico, de direito, né? Então, ele tem know-how para isso. Uhum. Quem foi dar aula para mim na psicologia dentro das organizações? Uma administradora de empresa, né? Que ela Uhum. também era consteladora. Quem foi dar aula para mim de doenças psicossomáticas? Um médico psiquiatra. Entendeu? Então, Uhum. assim, eu acho que isso tem um valor muito grande, porque tem algumas formações que é um único professor do começo ao fim. Não sou Uhum. contra, mas, assim, é só Uma você fazer essa. ressalva, É né? uma Eu ressalva, acredito que né? isso seja realmente importante, porque a gente Uhum. percebe até na graduação, né? Quando você tem um É, professor que tem uma carga de experiência maior, né? Uma experiência de anos dentro daquela formação, né? Ele consegue passar um conteúdo muito mais fortificado para aquele aluno que está começando, até porque surgem várias dúvidas, né, no decorrer da formação e do estudo, exatamente. e essa pessoa tem total assim liberdade, né, e abalizado para poder trazer, né, e resolver, né, a dúvida desse aluno ou desse futuro profissional. Quando você é um profissional, né, que está começando ainda a sua formação, na verdade você é um estudante, né, um Uhum. estudante que esteja começando a sua formação, ele já pode fazer um curso de constelação familiar. Pode, ele pode fazer sim, tá?
Ok. Então, assim, só ele buscar, etc e tal. Tem algumas instituições que elas pedem um comprovante, né, de se a pessoa já tem o segundo grau, porque assim, quando eu fui fazer a minha, eu levei toda a documentação, só que assim, eu já tenho 2 diplomas universitários, né, assim, eu sou administradora também, né, Uhum. só que eu não gostei da experiência da administração Uhum. e migrei para psicologia, né, então assim, hoje é minha paixão, é a psicologia. Mas ele pode fazer assim. Se ele tiver segundo grau, ele pode fazer a formação de constelação, sim. Então a referência mínima é segundo grau na É escolaridade. segundo grau, porque hoje, além da formação, agora está surgindo a especialização, porque ó, nós temos a formação que foi a que eu fiz, nós temos a especialização, que eu ainda não fiz, mas eu pretendo Uhum. fazer, e nós temos a pós-graduação. Pós-graduação, aqui no Brasil, eu só conheço duas, que você até falou assim, você pode trazer dicas de algumas instituições, como eu Uhum. falei para você, assim, tem várias, né? Mas, assim, eu tenho aquelas que eu digo assim, olha, essas aqui são boas. Uhum. A que eu fiz é a que eu mais indico. E o que eu achei muito interessante, que assim, quando eu fiz a minha formação, na época, os diretores lá do Instituto, assim, são pessoas que eu já conheço há anos, eu trabalhei com eles em 2004, 2005, aí eu saí da empresa, fui viver minha vida, em 2016, a gente se reencontrou já em novas bases. Eu, Uhum. psicóloga, eles me convidaram para abraçar um projeto com eles, um projeto social que eles estavam fazendo lá em Fortaleza, e foi aí que eu decidi fazer a constelação, a formação, porque a contato com a constelação sistêmica mesmo, eu tenho desde 2009, que foi quando eu estava no meu segundo ano de faculdade de psicologia. Ó, esse aqui é o livro, é a Bíblia da Constelação de Beth Hellinger, Ok. Simetria Oculta do Amor. Eu comprei esse livro em 2009, mas assim, achei meio esquisito, meio estranho, né? E guardei ele. E comprei esse aqui também. São os dois livros para quem quer começar a entender a abordagem sistêmica. Esse São segundo é a livros família e suas heranças ocultas, né? suas heranças ocultas. Ele é escrito por uma médica, Leda de Alencar Aripe, inclusive minha conterrânea lá do Nordeste, né, lá do Ceará. Então foi ela que trouxe, ela é quem fala do genograma, né, assim, para Ah, ok. você fazer o mapeamento, ela dá todos os passos para você fazer, etc e tal. Então, assim, eu já tive contato desde 2009, mas para você ter uma ideia, só em 2016 que eu fui fazer a formação, né? Então, Uhum. assim, caiu no meu colo. Assim, o movimento acontece, né? Assim, Uhum. e para mim foi uma alegria muito grande. Olha, é um prazer estar recebendo você aqui. A gente vai terminando, né, essa gravação, esse vídeo, mas eu gostaria que você deixasse o seu contato, né, onde você atende, Uhum. rede social, para quem está assistindo aí ao YouTube, ao meu canal, possa contactá-la. Uhum. Bem, eu atendo hoje online, tanto é que assim, eu sou idealizadora aqui do Psicologia Sem Fronteira, né? Desde 2015 que eu já venho atendido online, porque eu morava no Rio, fui para Fortaleza, aí alguns pacientes não quiseram ser transferidos, então eu comecei a atendê-los online. E agora, em 2018, o CRP ele liberou isso, né? Que, assim, ele regulamentou isso aqui no Brasil. Então, assim, eu sou cadastrada no EPSI, que a gente tem que ter um códigozinho como a pessoa apta para fazer atendimento online. Então, assim, eu faço atendimento pelo Skype, tem algumas outras plataformas, eu faço pelo o WhatsApp, por e-mail também, que às vezes a pessoa não tem uma chamada de vídeo boa, né? Que assim, não tem uma Uhum. internet boa, você pode fazer por e-mail, pelo chat. Tudo isso, assim, o que importa, só a única coisa que eu digo assim, a pessoa precisa falar a minha língua, né? Porque assim, eu Uhum. só falo português, né? Então, assim, eu atendo online, eu atendo home care também, né? Que assim, hoje eu atendo muito a domicílio aqui, e eu também tenho consultório, eu atendo em Caraí, que é onde eu moro, na Rua Miguel de Frias. Então, assim, a pessoa que estiver interessada, não importa estar fora do Brasil ou em algum outro estado, mas tem Sem interesse. fronteiras. Psicologia sem fronteira, né? Então, assim, eu estou aqui para atender. Então, assim, eu tenho o meu Instagram, que é Psicologia Sem Fronteira mesmo, né? Psicologia Sem Fronteira.
eu tenho uma página no Facebook, Psicologia Sem Fronteiras. Vou Eu colocar tenho, tudo aqui na eu descrição. vou, eu vou mandar tudo para você, porque assim, eu sou muito focada em transtornos mentais psicológicos, assim, Uhum. depressão, etc, e tal, ansiedade, e também em pessoas com essa angústia de morte. Então, assim, eu sou muito focada nisso. Mas aí eu também tenho ciclo de mulheres, né? Eu tenho uma jornada terapêutica com mulheres, eu tenho uma oficina das emoções, das emoções, assim, eu tenho várias coisas. E tem o meu WhatsApp também, que é 021 98872 2492. Então, assim, ele é 24 horas, eu só não atendo mesmo se eu estiver atendendo, ou então se eu estiver dormindo, né? Aí não tem como. Mas a pessoa deixando a mensagem lá, eu atendo, né? Então, assim, eu tô aqui, né, para ajudar quem precisa. Eu digo assim, eu sou psicóloga de quem precisa de ajuda, né? Eu não tenho essa questão, eu não atendo criança e nem adolescente, tá? Uhum. Então, assim, é uma área, assim, eu já até tentei atender criança, tipo 10 anos, mas não me identifiquei. Mas eu atendo jovens, casal, atendo idoso, né? Então, assim, eu tenho uma oficina voltada para idoso também, com memória. Então, assim, são as múltiplas possibilidades que a psicologia nos dá, né? Sim, Então, sim. para mim foi uma honra, né, Flávia? Foi um prazer falar com você, querida. Muito obrigada por ter aceito tão prontamente o convite. Para vocês que estão assistindo ao vídeo, vou deixar todas as anotações aqui na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever, né? Dar o like de vocês, ativar o sininho. Se tiver alguma dúvida ou quiserem entrar em contato, né? É só colocar nos comentários e a gente vai estar respondendo o mais breve possível. Foi um prazer estar com vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!